tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobe aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvaziam-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com abundância, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exalte-nos na congregação do povo e glorifique-nos na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em deserto, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para a sua residência, e semeiam campos e plantam vinhas que produzem frutos abundantes, e Ele os abençoa, de modo que se multiplicam muitos, e o seu gado não diminui, mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas Ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os ínicos fecham a boca. Quem é sábio observa essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Amém, meus irmãos. Queridos, quando nós observamos a palavra do Senhor, e desta feita a gente analisa o Salmo de número 107, eu me lembro que este salmo é a primeira vez que eu falo nele, no Salmo 107, quando a gente vamos ver o poder desse Deus que nós servimos. E quando nós observamos com muita atenção a respeito de navios, e a respeito de mares, a respeito de tempestade, nós sabemos que tudo isso, para os dias que nós estamos vivendo, tem muitos significados e ensinamentos para nossas vidas. Quando nós observamos esse texto falando de navio, eu não sei se algum dos irmãos já tiveram o privilégio de ver de perto um navio. Quando eu fui até o estado do Rio de Janeiro por 2 vezes, eu tive o privilégio de chegar bem pertinho de um navio que me chamou muita atenção, e por eu não estar ali com o celular eu não gravei nada, porque senão eu teria gravado. E eu fiz uma pergunta para alguém que estava ali perto a respeito do navio, e aquela pessoa me deu cada informação a respeito do navio, que eu fiquei maravilhado. A primeira verdade que a gente pode observar de um navio é como que um negócio daquele, com tanto peso, consegue flutuar sobre as águas. Isso já é algo de chamar muita atenção da gente. E ele vai falar para mim, quando eu fiz as perguntas, ele disse para mim assim: mas o navio, ele precisa de alguém para conduzir. Todo navio, ele precisa de alguém para conduzir. Se você entrar dentro de um navio e você pegar esse navio e ligar ele, ou um barco que esteja motor, e você deixar ele ir, a tendência é um acidente gravíssimo acontecer. Por isso que precisa de um marinheiro, por isso que se precisa de alguém para conduzir o navio.
E quem é que conduz o navio? É aquele que está à frente, é aquele que está com a direção na mão, conduzindo o navio. Mas eu tenho algo interessante a falar a respeito do navio para com os irmãos. Os irmãos vão entender o texto e o ensinamento de hoje. É que além do navio precisar ter alguém que está ali comandando, para que o navio não perca o seu destino, para que o navio não bata acidentes, tem algo muito mais interessante. É que dentro desse navio precisa-se de pessoas para trabalhar. Precisa de pessoas que estão ali disponíveis a colocar simplesmente o que muitos chamam de velas, né? Direcionar a vela para o lado certo. Por quê? Enquanto o dono do navio ou aquele que está a trabalho do navio, aquele que está conduzindo o navio, ele está dirigindo o navio, conduzindo ele, vai chegar um certo momento que o vento vai soprar. E quando o vento soprar, aqueles que estão ao lado dali, daquele marinheiro que está conduzindo ali o navio, eles vão ter que correr apressadamente para poder virar as cordas, para que a vela ela seja girada no sentido contrário, para que o barco ele não venha afundar. Talvez os irmãos não saibam, parece uma coisa até um pouco sem sentido, mas se você ver, historicamente, a maioria dos navios e barcos tem velas. E é preciso que na hora da tempestade, na hora que o vento começa a soprar e o mar começa a se agitar, é necessário que quem está dentro do navio ajude a colocar para o lado certo aquela vela, para que o barco ele não vire. Então, irmãos, há um ensinamento para nossas vidas hoje, porque é importante que os irmãos entendam isso aqui. Quando Jesus peleava sobre essa terra, melhor falando, ele sempre gostava muito de andar de barco. Daqui a pouco nós vamos ler Lucas capítulo 8, mas deixa eu concretizar esta primeira fala aqui. Ele sempre gostava de andar de barco. Jesus, em certo momento, pede para que os discípulos vá um pouco adiante, porque ele ia para o monte orar. No meio do caminho da tempestade, no meio do mar, o vento sopra. E quando o vento começa a soprar ao contrário, tem algo interessante que acontece. Os discípulos entram em desespero. E o interessante não é nada, é que mesmo os discípulos que estavam dentro do barco, estavam remando na mesma direção, eles ficaram com medo, porque o vento era contrário. As ondas estavam bravias. E nesse período é necessário que Jesus chegasse. E quando Jesus se aproxima deles, há uma grande bonança. Jesus entra no barco, ainda diz para eles: por que vocês estão temendo, homens de pequena fé? Então o que eu quero falar aqui para os irmãos, não é somente estar no barco, é saber se vai somar com o barco. Não é simplesmente estar dentro do barco, porque entrar no barco todo mundo entra. Jonas entrou no barco, mas não estava somando com o barco. Jonas estava no barco, mas estava atrapalhando o barco. Jonas estava no barco, mas a tempestade que estava sendo causada, entre muitas coisas, era culpa de quem? De Jonas. Então não é só estar no barco e dizer eu estou no barco. É saber se está remando certo. É saber se o pastor está remando para cá e você está remando na mesma direção. Porque se o pastor rema para cá, você rema para cá, não serve. Fica uma coisa descontrolada. Se o senhor rema ao contrário do que eu estou remando, o senhor está mostrando que não está comigo. Os irmãos concordam com o que eu estou falando ou não? Amém. Porque o barco é assim, o barco tem que ser conduzido na mesma direção. O senhor tem que ter a mesma visão que eu tenho. A igreja tem que ter a mesma visão que eu tenho. A igreja tem que estar na mesma direção que é me dada pelo Senhor para conduzir o barco. E a igreja tem que entrar totalmente nessa direção. Caso contrário,
vai ser um confronto dentro do barco. Alguém já andou de jangada aqui? Não viu como que anda de jangada? Você pode ver que estão assim, ó. Agora, se você pegar uma jangada ou até um barco de madeira e você sobe em cima desse barco e alguém rema para esse lado e o outro rema para esse, dá problema. Ele não sai do canto, ou seja, as coisas travam, porque você tem que remar para a mesma direção. Então é importante, irmão, que nós tomemos conhecimento disso aqui. Não é só estar no barco, é remar na direção certa. É dizer, eu estou aqui para fazer o certo. Eu estou aqui para ver o barco andar. Que a partir do momento que você rema ao contrário, você não serve. Isso é qualquer um aqui. Remou ao contrário, para mim não serve. Porque a obra ela é de Deus, irmão. A obra ela é de Deus. Se eu não cumprir o que Deus estabeleceu para mim, você está pensando que Deus me deixa na direção da obra? Pastor, mas o senhor é o pastor que fundou o ministério. Sim, mas a obra é de Deus. Deus iria me rejeitar se eu não cumprisse aquilo que Deus estabelece para mim. Porque eu não faço nada se não for na direção de Deus. Nada. É por isso que eu particularmente eu ando de cabeça erguida. Porque eu sei que eu remo para o lado que o Senhor me orienta a remar. É bem verdade que dentro de um barco e de uma pescaria, sempre vai ter pessoas que para dizer, se eu fosse o fulano de tal, jogava a rede para esse lado. Aqui tem mais peixe. Não tem pessoas assim, não. Sempre vai ter dentro de um navio pessoas dizendo, se fosse eu, mudar para cá, porque isso eu não concordo não, tem que ser assim. Mas quem está no barco, verdadeiramente servindo a Deus, na obediência da palavra e da sua liderança, não são pessoas de opiniões ou que eu acho que penso. São pessoas que seguem a liderança como tem que seguir, com fidelidade, com honestidade e com verdade. Agora vamos continuar aqui, irmãos. O versículo de número 25, verso 25. Olha o que diz: pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Isso está mostrando de equilíbrio. Isso está mostrando que Deus, ele tem o equilíbrio de todas as coisas. Quem comanda a minha vida é Deus. Quem comanda a sua vida é Deus. Quem comanda essa obra aqui não é pastor Jailson. Eu estou apenas como um marinheiro. Mas a obra, ela é de Deus. E quando você não soma com esta obra, quando você rema ao contrário dessa obra, não pensa que você está remando contra mim. Você está remando contra o dono da obra. E com o dono da obra ninguém brinca. É importante que vocês ouçam isso hoje aqui. O verso de número 26. Sobe aos céus, desce ao abismo, e a sua alma se derrete em... Isso está falando de nível. Porque tem hora que o vento ele se levanta, e quando se levanta ele não avisa. O vento ele é silencioso. E esse vento silencioso, se você não tiver com uma vida íntegra diante de Deus, se você não tiver com uma vida de oração, você sente o vento. Mas quando você tem uma vida de oração, quando o vento se levanta dentro de casa,
na sua vida, na sua família, mas você está com uma vida de oração, o vento simplesmente você só sente passar de lado. Agora quando não, irmão, pega você de surpresa. Por isso que eu sempre ensino aqui para os irmãos, e é importante que os irmãos relembrem o que eu vou falar aqui, a importância da oração, a importância da intimidade com Deus. Porque se você tem uma vida de intimidade com Deus, nada fica oculto diante de Deus. Deus revela. Se você tem uma vida de oração, eu duvido você ficar enganado. Não, irmão. Isso é em casa, isso é no trabalho, isso é na vizinhança, isso é na igreja, isso é em todo o setor que você estiver. Se você tem uma vida de oração, Deus abre a sua visão e mostra detalhes. Só o melhor. Cabe nós buscar o melhor de Deus para nossas vidas. Versículo de número, melhor falando, 27. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvaziam-lhes toda a sua sabedoria. Verso 28 diz o que? Quem pode ler? Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas aflições. Tem filme ali muito linda. E a lição desse filme, sabe o que é? Não brinque com Deus. Ele construiu a maior estrutura da época. A estrutura enorme. E ele, quando olha para a estrutura que está construída, ele olha e fala: não, isso aqui nem Deus afunda. Ele poderia falar qualquer coisa, mas brincar logo com Deus. Porque quando nós brincamos com Deus, a ruína vem. Isso é eu, isso é vocês. Brincou com Deus, a ruína vem. E quando chegar, a gente sabe por que chegou. Irmão, Deus é Deus. No meio do caminho, a história diz que no meio do mar, estava um pouco escurecido, já era noite. Aquele navio, ele bate no iceberg. Pega quando quem conduzia o navio pensava que conseguiria livrar ele do iceberg, não conseguiu livrar. Começou a rasgar pelo lado, pela lateral. E segundo os sobreviventes, na lateral que foi aberta, aparentava como que fosse um dedo de um homem. Deus mostrou que com ele ninguém pode brigar. De repente a água começou a entrar, e os irmãos conhecem, quem já assistiu sabe, a destruição que aconteceu e quantas mortes. Porque, meus irmãos, quando a gente brinca com Deus, Deus prova para a gente que Ele não é brinquedo. Eu digo isso, irmãos, com experiências vividas. Que na minha juventude de jovem eu brinquei. E eu vi o quanto foi difícil. Porque Deus, Ele é Deus. Vamos continuar aqui, por favor, o verso de número 29. Quem ler? Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Quando Jesus ele entra no barco, que os discípulos estão aperreados, com medo da morte, eles estão agonizando ali, sentindo a morte chegar, porque eles pensavam que eles iam morrer. Porque quando eles largam o remo, eles já desistiram, eles mostram para si que ele não ia mais sobreviver. E nessa hora Jesus chega. Agora é importante, quando Jesus ele chegou, o que foi que aconteceu? O vento
acalmou. Você pode falar, irmão, não é pecado falar. Você pode abrir a boca e falar. O que foi que aconteceu quando Jesus chegou? O vento acalmou. Houve uma grande bonança, porque Jesus chegou. O que é que estava faltando no barco? Se os homens que estavam ali tinham experiência com barco, com tempestade, com navio, estava faltando o marinheiro chegar. Porque quando o marinheiro ele chega, ele bota as coisas no lugar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele é Deus. Você pode dizer comigo que Deus, ele é Deus. Deus, ele é Deus. Quando ele chega, ele toma o remo nas suas mãos. Estou falando no sentido figurativo, porque ele não precisou do remo, ele só precisou pisar dentro do barco. E quando ele pisou dentro do barco, ele olha para o vento, manda que ele se aquietasse, o mar ficasse quietinho. Por quê, irmão? Porque o barco onde Jesus está, ninguém brinca. No barco onde Jesus está, não vira bagunça, meu irmão, não vira. Porque o barco que Jesus está, quem comanda é Ele. Porque, irmão, aprenda isso. É Jesus que está no controle das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, da obra, dos projetos. É Ele que está no comando. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Brinque com quem você quiser, mas não brinque com a obra de Deus. E nem com o homem de Deus. Eu nunca vi ninguém brincar com o homem de Deus para sair ileso, viu? Eu nunca vi. Nunca na minha trajetória de crente que tenho 22 anos na igreja. Eu nunca vi alguém escapar das mãos. E à noite o Senhor acompanhava o povo com o quê? Com uma coluna de fogo. Da mesma forma que no deserto, durante o dia, é um calor, melhor falando, perdão. É um calor terrível. À noite, se não tiver fogo, você não sobrevive à noite do deserto. Então quando você entra no deserto da vida, se você não estiver debaixo da sombra do Onipotente, para caminhar com você no deserto, oh glória. E se você também não tiver com o fogo do Espírito Santo aceso dentro de você, quando chegar na calada da noite, o diabo toma conta da tua mente e tu não suporta. Sabe por quê, meus irmãos? Mas quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente e o Espírito Santo, que é fogo aquecedor dentro de nós, o frio bate da noite, mas o Espírito Santo aquece. O calor do dia é castigante, capaz da gente desmaiar, mas de repente você olha assim para cima e vê que tem uma nuvem que está te cobrindo, te protegendo. É a sombra do Onipotente que nos faz descansar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para aplicar isso aqui, porque eu estou sentindo Jesus aqui. Enquanto você está no deserto da vida, mas você é fiel de verdade à palavra e a Deus e à igreja e à liderança, a mão de Deus vai estar assim. A mão de Deus vai estar te protegendo, vai estar guardando a tua casa, a tua família, a tua parentela, e viverás o que ainda nunca viveu, para que tu saiba que Deus cuida e vela pela sua palavra para cumprir ela. O senhor está pensando que esse deserto é para o senhor morrer? Aleluia. Os irmãos estão pensando que esse deserto que vocês entrou é para morrer? É não. Deus quer te dar experiência no deserto, mas como? Se a mente está longe. E Deus está dizendo, esse deserto que tu está, eu quero te dar experiência. Tu vai ver o que nunca viu. Sabe o que foi que o povo viu no deserto? Pergunte para mim. O quê? Sabe o que o povo viu? Primeiro ponto, providência. Glória a Deus. Irmão, é impossível nós entrarmos em um deserto na vida para não ter providência de Deus. O povo estava preocupado, estava agoniado com o que ia comer. Deus mandava maná. Aleluia. As cordonizes, carne para eles se fartarem. Glória a Deus. Quando eles tinham sede
na trajetória do desarmar da tenda para ir para outro setor, para outra localidade, tinha hora que eles queriam beber água. E quem estava ali? Cristo. E a Bíblia diz que uma pedra, uma rocha, andava com eles. Vocês já viram pedra andar por aí, irmão? Não, porque o apóstolo Paulo vai dizer que aquela pedra era Cristo. Ou seja, quando o povo, mesmo no deserto, Deus não deixava faltar carne, Deus não deixava faltar pão, e mais, tinha água para beber. E quem servia essa água? Jesus, porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele era aquela pedra que andava no deserto. Porque no deserto da vida nós nunca vamos estar só, irmão. Nunca. Minha irmã, meu irmão, você nunca vai estar só. Sempre você vai ver, Deus vai chegar. Eu vou falar mais forte, Deus vai chegar, irmão. E quando Deus chegar, Deus vai chegar. Ele está falando ao meu coração aqui, recebe quem quer. Deus está falando ao meu coração que quando Ele chegar, não vai faltar pão, não vai faltar carne, não vai faltar veste, não vai faltar calçado, não vai faltar água. E mais, o calor do deserto não te matará, o frio da noite não te matará. Por quê? Porque eu, o Senhor, sou aquele que te guarda, que te protege, que te livra, e você pode glorificar a Ele. Levanta a cabeça, tu não morre nesse deserto, varua. Levanta a cabeça, meu irmão, tu não morre nesse deserto, Deus vai provar que é contigo. Entra na obediência da palavra, entra na intimidade com Deus, vai orar, derrama a tua cara no chão, as tuas lágrimas no pó, fala com Deus, Deus vai agir, Deus vai entrar com providência e vai mostrar para muitos que Ele é na tua vida. Quem crê? Deus vai dar uma chacoalhada nesse bairro, irmão. Deus vai dar uma chacoalhada nos quatro cantos desse bairro. Quem tiver certinho com Deus vai estar de bem. Mas quem tiver tronchino, o Espírito de Deus está me dizendo: eu vou chacoalhar essa terra aqui, que é para saber que quem manda aqui sou eu, e que eu tenho domínio e controle na palma das minhas mãos. Só quem pode dar glória a Jesus de Nazaré. Tem gente que está pensando que tu és um copo descartável. Tem gente que pensa que tu é isso aqui, usa e joga fora e ainda faz assim: eu vou amassar. Não te preocupa não, está na mão do oleiro. Oh, glória ao nome de Jesus. Para muitas pessoas tu não passa disso, mas na mão do oleiro tu é vaso escolhido, tu é mulher escolhida de Deus. Tu és um projeto na mão de Deus. Você pode glorificar a Deus porque tem providência de Deus hoje aqui. Pastor, é um culto de ensinamento. Jesus está dizendo: eu falo como eu quero, do jeito que eu quero. A igreja é minha, quem manda sou eu, quem age sou eu. E eu não dependo da opinião de ninguém. A igreja é minha. Quando você não está na obediência de Deus, acontece o que está escrito no verso de número 34. A terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nelam habitam. Quando você não está na obediência de Deus,
aquilo que estava sendo frutífero na sua vida, aquilo que Deus estava fazendo de bom na sua vida, Deus vai botar você numa terra salgada, que é para você valorizar o doce que você estava participando. Deus pega nos irmãos, quando nós não valorizamos aquilo que Deus colocou na palma da nossa mão, Deus carrega a gente para a terra salgada, para a gente aprender a valorizar o que Deus faz. Que o Senhor me guarde de nunca desobedecer a tua palavra, Senhor. Glórias. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Agora, quando a gente entra na obediência, Glória a Deus. acontece o que aconteceu no verso 35. Converte o deserto em lagos. Liga esse ventilador para mim, por favor. Aleluia, Jesus. E a terra seca em nascentes. Já imaginou? Glória a Deus. Glória a Deus. No deserto, os lagos. Você vê lagos e extravalaram. Isso é muito raro. Você vê os lagos de água dentro do deserto. O deserto é um lugar seco. É um lugar difícil para água. Isso é interessante, mas quando nós estamos na obediência, Deus faz acontecer. Quando nós estamos na obediência, Deus faz o negócio surgir do nada, irmão. Porque Ele é Deus. Glória a Deus. Verso 36, quem pode ler bem alto? E faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidades. Pera aí, deserto é lugar habitável? Não. Não. Mas quando você está na obediência, até o deserto se torna um hotel 5 estrelas. Até o lugar não habitável, Deus diz, mas como você está na obediência, quando tu planta a planta dos teus pés, quando tu pisa, mas aqui não é um lugar habitável, não é, mas vai ser porque chegou meu servo, chegou minha serva, pega a minha palavra, pratica a minha palavra, a terra é seca, mas está aqui, você vai habitar aqui dentro. Não te água, Senhor, não te preocupa, eu vou fazer jorrar, eu vou fazer acontecer, e o alimento, não te preocupa, eu mando, eu abro o céu, eu faço acontecer, porque tu estás na obediência. Se torna tão habitável que tomam decisão de construir casa. Até as casas são construídas. Poxa, a gente